Sou grandiosamente grato por estar aqui. É um prazer imenso poder partilhar desse conhecimento, especialmente falar de toda a trajetória que tivemos que desenvolver, trilhar como sincronia terapêutica. Especialmente falando de sincronia terapêutica, nós como fundadores, sou eu, Enio Gonçalves, eu sou terapeuta ortomolecular por formação e a minha esposa Emídia Lima é terapeuta naturopata. Entretanto, a gente sabe que quando você entra no universo terapêutico, você vai ter que fazer escolhas específicas porque a gama de opções é muito grande. Então a gente, em algum momento, cuidou mais da modulação do intestino, alinhamento do sistema elétrico. A gente usou muito, durante muito tempo, a reflexoterapia, a auriculoterapia. Mas depois a gente foi se aprofundando e entendendo que outras técnicas seriam mais importantes no que diz respeito a ajudar os nossos clientes a mudar o seu comportamento e desfrutar de uma vida que realmente faz sentido e que dá satisfação e plenitude em todos os campos da vida dela, seja na vida como esposa, na vida como solteiro, na vida familiar, social, empresarial, profissional, enfim. O ser humano, do nosso ponto de vista, não precisa sofrer quanto tem sofrido. E foi com esse pensamento, com essa motivação que a gente foi se aprofundando, misturando técnicas. Esse é um ponto importante a ser ressaltado. Nós não criamos, no que diz respeito a técnicas específicas, nós criamos um método, que é nada mais, nada menos do que a união de técnicas que realmente funcionam para reprogramar essa mente inconsciente. Experimentamos as melhores técnicas que, primeiro, nos fizeram bem, no meu caso, no caso da minha esposa, que realmente nos tratou, nos permitiu conhecer um universo fantástico, melhorar a qualidade de vida, buscar formações, treinamentos, enfim, para depois passar isso para vocês. Então, estamos muito felizes com esse convite por isso, porque esse método mDNA, ou metamorfose do DNA, que nada mais é do que decodificar a função do excesso de peso, das dores que a pessoa tem no corpo, da instalação de patologia, da perda de energia, do formato também dos dedos do pé, enfim, tudo isso a gente ensina para que a pessoa se autoconheça e passe a ter, ao invés de um inimigo, consiga percebê-lo como aliado, porque uma vez que o excesso de peso se instala em uma parte do seu corpo, ele não quer fazer isso para te prejudicar, pelo contrário, mas é uma forma que essa mente inconsciente achou de chamar sua atenção para resolver um problema envolvendo as tuas relações e o ambiente em qual você vive. E ele traz com tanta força, chama a sua atenção com tanta força, traz esse excesso de peso, essa dor, ou até mesmo o desenvolvimento de alguma patologia, porque para ele é momento ou situação de sobrevivência. Por isso que se instala lá, enquanto você não acolhe, não tem a percepção, muda o comportamento com respeito a essa dor emocional, ele vai chamar a sua atenção pela maneira que mais lhe é conveniente e pela maneira que realmente te incomoda. O excesso de peso e essas disfunções físicas, até mesmo a instalação de uma patologia, não vem como um inimigo, e sim como um aliado que quer trazer sua atenção para mudanças, para melhorias, para que algo que é seu seja manifestado, a sua essência, na verdade. E infelizmente isso é pouco falado e infelizmente por isso também as pessoas têm poucos resultados. É até esse ponto que a gente estava falando agora há pouco, não sei se já existiu no mundo uma era, um momento onde as pessoas falassem tanto, ou desenvolvesse tantas técnicas, ou divulgasse tanto meio para ter o corpo ideal, emagrecer. Hoje se fala muito disso. O que não faltam hoje são influenciadores digitais. E eu não estou aqui criticando, essas técnicas de emagrecimento funcionam com qualidade e são até boas muitas delas, inclusive nós também temos técnicas nesse respeito, porque desinflama o corpo, detoxifica, só que muitas vezes não traz o resultado específico, porque não é esse o objetivo quando isso foi instalado no seu corpo. E o problema é que a pessoa até olha para essas técnicas que foram desenvolvidas, porque quem está transmitindo às vezes tem até um corpo escultural, mas também não tem um corpo escultural. A pessoa que está apresentando uma dieta, uma técnica, não quer dizer que não funcione. Mas o ponto em questão não é isso. Se funciona a técnica sim ou não, se ela é boa sim ou não. É a questão se antes de entrar numa técnica de dieta, de perder peso, você entendeu a função desse excesso de peso instalado em você. Porque uma vez que isso não ocorre, o entendimento dessa função, o que vai acarretar no final é a tristeza e a frustração. Muitos até se deprimem, infelizmente, porque não conseguiu perder o peso
peso ou alcançar a meta estabelecida por aquele profissional. Seria interessante, na verdade, uma necessidade que todos esses, tanto quem busca o tratamento quanto aquele que oferece um tratamento para eliminação de peso, tivesse essa consciência, ou pelo menos um pouco do entendimento sobre o que o seu corpo quer dizer com tais transformações. Aí é onde a virada de chave do método MDNA, metamorfose do DNA. Estamos muito felizes de ter desenvolvido. O objetivo do método é ajudar a pessoa a sair dessa guerra que parece que nunca vai se findar e que é uma guerra sem o objetivo ideal, porque de fato é isso que acontece. Algumas pessoas até conseguem emagrecer, mas aí ela cai para um outro universo que é desfavorável, chamado de efeito sanfona. Já aconteceu com você? É muito comum isso acontecer. Posteriormente a isso, vai para um outro universo que é pior ainda, de baixar a frequência. Quando a pessoa começa a entrar no padrão de reclamação, de crítica, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, eu fui enganado. Abaixa muito a frequência dela e ela não tem energia para pensar de forma consciente ou presente sobre a situação, para que assim consiga fazer um planejamento e ter uma atitude diferente. E no final vai ser sempre o mesmo rumo, a depressão. As pessoas vão ficando deprimidas, sem energia, com muita ansiedade. A virada de chave é isso. Se você quer alcançar tal objetivo, primeiro é interessante entender a função dessa desadaptação ou excesso de peso que aconteceu no seu corpo. E é isso que a gente traz nesse método. O primeiro ponto importante a entender nesse sentido é que o excesso de peso, eu vou falar só do excesso de peso hoje aqui, tá? Depois você me faz outros convites aqui no podcast para a gente falar das funções, das doenças e dores que o corpo acaba desenvolvendo em algum momento da vida. Você já ouviu falar de Freud, com certeza. Até Zé Ramalho canta, né? Freud explica. Essa é uma frase que eu sempre repito, porque em algum momento as pessoas já ouviram essa música ou sabem quem é Freud de fato. Freud, para o momento em que ele começou a estudar o ser humano no seu íntimo, naquele momento foi para ele perturbador, um fardo muito pesado ele carregou, porque era muito novo aquele pensamento, aquele ponto de vista, e era contraditório para o que estavam fazendo lá, visto que a maioria dos médicos dessa área, que estudava cérebro, neurosistema ou algo do gênero, acreditava que o corpo podia ser controlado especificamente pelo cérebro, ponto final, e que dava para fazer tratamento de fora para dentro e ter os resultados que assim desejava. Só que não era isso que acontecia na prática. Foi aí que Freud começou a pesquisar mais a fundo e trouxe esse pensamento fora da curva, de que dentro desse corpo existe uma mente. E essa mente, ela tem uma programação que funciona independente do que o cérebro consciente acredita que tem que ser feito ou faz. Isso na época foi chocante. Como assim? Tem parte dentro da gente que tem vida independente? Como assim? Não aceito isso, meu cérebro consegue controlar tudo. Só que com os anos a gente percebe que realmente o que Freud disse é assim que funciona. Quantas vezes você não se programou para uma segunda-feira começar uma dieta, iniciar na academia e não foi esse comportamento que o seu corpo teve? Embora a mente tenha uma ideia, e ideia brilhante, muito boa, que vai te fazer bem, mas o seu corpo te leva para outro caminho. Quem é que está comandando esse corpo? É justamente essa mente inconsciente que Freud falou. Então, em algum momento, ele trouxe para as pessoas, para o público no geral, que dentro do ser humano, embora exista um cérebro que deveria ser o mentor, ou que direciona todas as coisas, existe algo mais poderoso ainda, que tem vontade independente, ou que age segundo, em algum momento, uma programação independente daquela que o cérebro consciente ou a mente consciente programou. Isso foi uma descoberta fantástica. Foi a partir daí que abriu várias possibilidades, e essa possibilidade que hoje eu trago não foi uma criação da sincronia terapêutica. Imagina, muitas pessoas há muitos anos, né? A gente está falando, por exemplo, de Freud, anos 1850. No início de 1900, ele já estava falando e repercutindo a respeito da mente consciente. E nesse ínterim existia um colaborador de Freud chamado de Wilhelm Reich, também era austríaco, enfim, em algum momento se tornou até diretor da clínica de psicanálise de Freud. Ele contestava alguns ensinamentos ou a teoria de Freud, e começou até a fazer uma pesquisa aprofundada à parte, até mesmo com clientes que Freud enviava para ele que não tinham o resultado que ele esperava que tivesse utilizando a metodologia dele, no que diz respeito à psicanálise. Ele até colocou um termo conhecido como resistência inconsciente, ou seja, os pacientes que não correspondia à metodologia dele, o tratamento dele, tinha essa resistência dessa mente inconsciente. E aí ele
pegava e passava para Reich, clientes, esses pacientes, enfim. E ele começou a perceber outra coisa mais profunda que em algum momento já não andava alinhado com o pensamento de Freud, contestava aquilo lá. Ele trouxe basicamente esse pensamento: não existe uma mente à parte, inconsciente dentro do corpo. Na verdade, é tudo uma coisa só. Nos estudos dele, nas pesquisas dele, ele trouxe a atenção que o nosso corpo é, na verdade, uma manifestação do que sente essa mente inconsciente. Ele conseguiu perceber padrões repetindo. É como se a linguagem dessa mente para dizer para o ser humano, para a pessoa ou para o universo o que ele está sentindo fosse caracterizada a partir de formas que esse corpo vai ganhando. É aí que foi desenvolvido o conhecimento dos traços de caráter. Nesse momento também eu acho importante falar de um terceiro psicanalista, psiquiatra, psicoterapeuta, Carl Jung, que falou muito do inconsciente coletivo, a linguagem arquetípica ou os arquétipos, porque ele também percebeu que existe um padrão de funcionamento para cada perfil de ser humano. Por isso que ele conseguiu selecionar ali 12 arquétipos e as pessoas ou pesquisadores que vieram posteriormente viram muitos outros mais. Mas o ponto é esse: existem padrões que se repetem no comportamento do ser humano. E no estudo de Reich, ele percebeu que a mente se manifesta ou tenta se comunicar com o universo, com o mundo, através do formato do corpo. E aí é onde a gente consegue hoje também perceber a função do excesso de peso. Dá muito certo. Se você nunca fez uma análise da função do excesso de peso, nós estamos à disposição para ajudá-lo a perceber o que essa barriguinha, o que esse barrigão, o que esses braços fortes, o que essas pernas troncudas, enfim, estão querendo dizer para você, porque tem alguma negligência emocional acontecendo e seu corpo entendendo que para sobreviver ao dia seguinte, ao ambiente, ele traz essas informações através do desenvolvimento do excesso de peso no seu corpo em partes específicas. Porque se não fosse assim, quando se fala de excesso de peso, a gente percebe que pessoas comem as mesmas coisas e algumas não têm esse desenvolvimento e outras têm e em partes diferentes. Não é um padrão. O tamanho da barriga, o formato dessa barriga, assim também com as pernas, com o braço, com o tronco, enfim. Por quê? O que difere isso? Esses traços de caráter ajudam a gente a entender bem. O ponto principal desse método é perceber como é que você está se sentindo nesse momento, que poder ou superpoder você tem, dom que você tem, que está sendo silenciado e o que você precisa fazer para mudar tudo isso. Uma vez que essa mente inconsciente tentou se comunicar com você com o excesso de peso, e a gente está falando especificamente desse assunto agora, você entende, muda seu comportamento em harmonia a esse pedido, essa súplica dessa mente inconsciente, ela entende que ela não precisa te lembrar mais, aí ela solta o excesso de peso. É a mesma coisa para as dores e até mesmo manifestação de patologia. Isso a gente vai falar em outra ocasião. Mas dentro do método MDNA, nós ensinamos tudo isso, por isso que realmente é um método que transforma vidas. Como não, né? Quem é que não gosta de uma palhinha? Nós vamos falar isso bastante ao longo do podcast, mas eu já vou começar a trazer para você alguns pontos a serem observados. A gente pode dizer que o excesso de peso ele tem 3 funções específicas. Ou ele quer te proteger, ou ele quer te destacar, ou trazer destaque para você, ou ele quer te dar força, poder para superar aquela situação. Então, quando você vê, por exemplo, uma barriguinha num corpo comum, mas que aparece aquela saliência redondinha, macia, o objetivo ali é ter destaque perante o ambiente ou a pessoa que é importante para você. Então, você que está com a barriguinha redondinha, fofinha, macia, que traz essa sensação de fofo, mentaliza um pouco sobre isso. A atenção de quem você quer chamar? Você quer se destacar diante de quem?